nós vamos também ouvir da sua voz. Graça e paz, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia, conforme o texto de Apocalipse, no capítulo 2, versos de 12 a 17. Apocalipse 2, de 12 a 17. Carta à igreja em Pérgamo. Aberta a sua Bíblia, eu peço que você se coloque de pé para fazermos a leitura. Eu peço que façamos a leitura de forma alternada. Eu vou ler os pares, os irmãos leem os ímpares. Em Apocalipse 2, de 12 a 17. Diz assim o verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Amém. Você pode se assentar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado e bondoso Pai, nesse momento, ó Pai, nós lemos aqui a Tua palavra essa que é viva, ó Deus, para a edificação da Tua igreja, é suficiente, ó Deus, para a salvação, mas de forma, ó Deus, que nem o que fala e nem o que ouve é preparado para isso se o Teu Santo Espírito não nos preparar. Então, ó Deus, nós te pedimos, Pai, que através do Teu Santo Espírito o Senhor venha iluminar essas palavras dentro dos nossos corações, na nossa mente, que o Senhor venha nos preparar, ó Deus, para esse momento de exposição da Tua palavra, que seja o Teu Santo Espírito, ó Deus, comunicando também, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, os corações recebendo da mensagem, ó Pai, e aplicando dentro dos corações. Ó meu Deus, o Senhor nos deste, ó Deus, uma manhã maravilhosa no dia do Senhor para isso. Por isso também, ó Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, falando com o Senhor, louvando ao Senhor e ouvindo a Tua voz. Tudo, ó Deus, te pedimos, também, ó Pai, por tudo te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, o texto nos comunica uma mensagem vinda do Senhor através da vida de João. As palavras que no passado fizeram bastante diferença, alertaram a igreja em Pérgamo, e que eu creio que hoje também fala conosco aqui na igreja de Boituva. No verso 12, nós somos informados que a mensagem ela não é de João. Ela vem daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a saber, o Senhor.
E quando a gente adentra a leitura ao verso 13, a gente recebe a informação de que o Senhor conhece o lugar em que aquela igreja está implantada. O Senhor diz: conheço o lugar em que tu habitas. O Senhor conhece a tudo, meus irmãos. E conhecia também o contexto em que a igreja de Pérgamo estava implantada. E o texto bíblico ele não nos revela o porquê que o Senhor conclui que ali era onde estava o trono de Satanás, mas provavelmente a história nos revela algo nesse sentido. Pérgamo era a segunda maior cidade daquela região e disputava com Éfeso, que era a capital daquela região, a construção do primeiro templo em adoração ao imperador da época. E templo de adoração, portanto, a homens, ao homem, como o homem no centro da adoração naquele contexto. Adorar o imperador era deixar de adorar a Deus e adorar, portanto, ao imperador romano. E talvez um segundo motivo é que Pérgamo também abrigava ali o templo de Esculápio. E, não sei se você conhece, mas provavelmente quando você já foi em alguma farmácia ou mesmo na lapela do paletó do seu médico, você já viu uma cobra enrolada ali. Aquela ali é a figura do deus serpente, deus Pérgamo, do deus Esculápio, ao qual o templo era situado na região de Pérgamo. E provavelmente também em alusão a essa questão. Então, olhando, o Senhor olha e fala: eu conheço o lugar em que a igreja de Pérgamo ela vive e que ela está implantada. Então, a gente pode ter a noção de que todo lugar onde Deus não é quem assenta ao trono, mas sim o homem, ali está o trono de Satanás. Nós podemos concluir que todo lugar em que Deus não é adorado, em que Deus não é o centro da adoração, ali está o trono de Satanás. Nosso irmão Caetano falava na semana passada a respeito de sermos sal na terra. E Paulo também fala da rica oportunidade que é sofrermos pelo nome de Cristo, sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E adorar a Deus num lugar, num contexto onde a igreja está implantada, onde está o trono de Satanás, certamente nos chama a isso, nos faz lembrar disso, de sermos sal na terra, de fazermos a diferença ali. E essa era uma igreja que fazia diferença ali. Ele fala no verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E ele continua: e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas. Então, esse é um elogio que o Senhor faz àquela igreja. Era uma igreja que, embora todo o contexto de dificuldade, todo o contexto de idolatria, ela conservava o nome do Senhor. E o verso cita ainda aqui, a testemunha fiel, minha testemunha fiel, que é Antipas. Antipas era um bispo daquela igreja, o qual foi morto exatamente por não negar a fé no Senhor Jesus. E diz a história que Antipas ele foi morto dentro de um boi, em que era oferecido os sacrifícios. Então ele morreu queimado dentro desse boi, exatamente não negando a fé no Senhor Jesus. E ele é lembrado aqui, como minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, adorar a Deus em um contexto onde a palavra nos informa
que ali existe um trono direcionado a Satanás, certamente não é nenhuma colônia de férias, não é nada muito simples, né? Não é uma fé para poucos, mas uma fé que o Senhor coloca no coração daqueles a quem Ele também chamou. E nota uma coisa, meu irmão, minha irmã. Pérgamo, ela é uma igreja atacada por falsos mestres. O verso 14 em diante, o Senhor vai começar a proferir aqui uma censura àquela igreja, e a gente constata que algumas pessoas, naquele contexto, introduzindo ali doutrinas que não eram a sã doutrina do Senhor. Então, o trecho fala para a gente daqueles que sustentam a doutrina de Balaão e também a dos nicolaítas, né? Mas ainda nesse contexto, a igreja tinha irmãos que se mantinham firmes no propósito de servir a Deus, né? E ela, inclusive, foi elogiada no verso anterior, no verso 13, pelo Senhor nesse aspecto. Mas, como eu estava dizendo, também ela recebe uma censura do Senhor nessa questão. E a igreja ela é chamada ao arrependimento, né? Verso 16 ali, portanto, arrepende-te. Né? Então, se por um lado ser atacado por falsos mestres nos denota uma igreja fiel em servir ao Senhor, porque se você parar para avaliar, Satanás ele não vai atacar aquele que já está envolvido por ele. Ele vai atacar aqueles que são do Senhor. Ele vai atacar aqueles a quem ele ainda quer destruir. Né? Então, se por um lado ser atacado por falsos mestres denota uma igreja fiel em servir ao Senhor, suportar falsas doutrinas, meu irmão, minha irmã, constitui um pecado diante do Senhor, digno de repreensão, inclusive. Né? Então, permitir o falso ensino na igreja é digno de arrependimento. O verso 16 vem chamar a igreja ao arrependimento, portanto, arrepende-te. Então, não somente aquele que ensina, que espalha a falsa doutrina no meio da igreja, mas como também aquele que tolera falsa doutrina no meio da igreja. E é papel meu, é papel seu, combater esse tipo de ensino no meio do povo do Senhor. E o Senhor nos diz, né, portanto, arrepende-te. Né? Então, nós devemos nos arrepender de olhar, constatar uma falsa doutrina no meio da igreja e não combatê-la. Né? Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E é curioso porque o texto de Números, lá quando fala da passagem de Balaão, o Senhor fala que vai contra ele com espada, né? Inclusive foi passada a espada pelos filhos de Israel. E aqui ele repete a sentença, é o mesmo Deus, não mudou. E ao final, no verso 17, o Senhor termina fazendo promessas a essa igreja, a igreja em Pérgamo. Né? E com isso, meu irmão, minha irmã, eu quero extrair daqui pelo menos 3 aplicações para a nossa edificação, para o nosso contexto hoje. A primeira aplicação é que é confortante sabermos que Deus conhece o meio de dificuldades ao qual nós vivemos. Ele sabe perfeitamente qual é o contexto em que você vive, ele sabe perfeitamente o contexto em que você trabalha, ele sabe perfeitamente o contexto em que você estuda. E ele sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Certamente nada comparado ao que acontecia com a igreja em Pérgamo, mas ainda assim dificuldades na qual nós passamos. E ele olha para essa igreja e constata que ela está implantada ali onde está o trono de Satanás, mas ainda ele encontra pessoas que conservam o nome dele e que não nega a fé. Isso é confortante para nós e nós devemos também ter esse cuidado
em conservar o nome do Senhor e não negar a fé no Senhor, mesmo mediante as dificuldades. Ainda uma segunda aplicação é que toda a igreja firmada na doutrina do Senhor, ela sofre ataques, de uma forma ou de outra. E seja de fora para dentro, ou mesmo de pessoas que se introduzem com dissimulação, como dizia Judas, no meio do povo do Senhor, para introduzir falsas doutrinas, falsos ensinamentos, né? E nós precisamos estar atentos a isso, enquanto igreja do Senhor, como já foi dito. Né? E ainda uma terceira, e aí já partindo para o final do nosso momento de devocional, é que nós não devemos tolerar o ensino de falsas doutrinas no meio do povo de Deus. E como já foi dito, é papel seu, é papel meu, é papel nosso, enquanto povo do Senhor, nos atentarmos, ter o conhecimento e repreendermos em amor tudo o que se levanta contra a palavra do Senhor, contra o testemunho daquilo que aprendemos da palavra do Senhor. Então, nós precisamos, com a força vinda do Senhor, com a sabedoria que a palavra do Senhor nos dá, aplicarmos isso no nosso contexto de forma fiel, como era a igreja em Pérgamo, que ela estava sendo alertada com relação a tolerar esse tipo de questão no contexto dela. Que nós tenhamos a atenção, meu irmão, minha irmã, e que possamos verdadeiramente não tolerar o falso ensino, mas sim conservarmos o nome do Senhor e não negar a fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que Deus assim nos abençoe.